Estava aqui pensando, quem define ou fortifica ou multiplica o que é moral, o que é imoral? O senso de moralidade, na verdade, ele vai através dos padrões do seu conhecimento, da expansão de quanto você consegue atingir com o seu pensamento, o quanto você consegue vislumbrar o presente, o passado, o futuro, o quanto você construiu da sua história, o quanto você traz de bagagem, certo, errado, bem e mal. Quem define isso? Quem detém realmente o poder? Os dogmas da igreja, os dogmas da sociedade que te oprime. Aqui sou homem negro falando, não preciso nem falar, mas isso não se trata. Quem define o que é real e o que é o imaginário. Eu acredito que eu passei por diversas vertentes da vida para amplificar e pensar de uma forma diferenciada. Eu estive recentemente, né, vendo algumas coisas nas minhas práticas terapêuticas, porque eu sou terapeuta integrativo, e a cada ponto que eu avanço, tem sempre um pensamento do opressor e o do oprimido. Quem realmente é o opressor? A pessoa, às vezes, por opressões de outrem, define uma opressão padrão e determinada para um globalismo, né? Então significa que alguém dos seus pares teve uma opressão, aquele que supostamente, no caso, pode ser o homem, né, que muitos hoje se fala nessa parte do feminismo, né, fala do homem opressor. Será que isso me define como opressor? Será que todo homem é opressor? A gente tem qual homem foi o opressor? Aquele homem foi o opressor, aquele determinada pessoa fez aquilo. E eu estava aí num devaneio, vendo duas pessoas conversando, e uma fala para a outra, né? Uma mulher e um homem, tá? Uma fala, o homem é sempre oprimido, sempre tem uma desconfiança, e sempre tem a mulher que desconfiar, porque não dá para confiar, porque conheceu há pouco tempo. Mas quanto tempo realmente é necessário para se conhecer alguém? Será que uma pessoa que quer fazer maldade ou que ela quer fazer alguma coisa com você, ela ganha a sua confiança ou ela coloca as cartas na mesa e é transparente com você? Ela desarma as barreiras dela e fica ali transparente que você pode ler bem. Ou será que a sua leitura não está bem padronizada? Ou a sua leitura não está tão boa ou evoluída ao ponto de enxergar por conta dessas opressões anteriores? Então, quem define o moralismo ou falso moralismo ou o que não é moral, né? O que seria isso? Isso é uma contestação muito clara hoje. E eu acredito muito no universo, nas coisas e na contribuição que a gente tem que ter. Vamos usar um exemplo de Jesus? Eu falo bastante isso na parte particular, então vou compartilhar com vocês, né? Uma parte que a gente fala sobre o pecado, né? Eu vou falar só uma citação, mas existem outras que contextualizam isso, que é: eis que a multidão julga uma única pessoa. Cada um tinha algo em si que poderia ser abominável ou condenável. Teve uma pessoa que caminhou na Bíblia com Deus, que foi Enoque, caminhou com Deus e foi arrebatado. Então, sobre o pecado e sobre os erros ou uma oralidade, o senso comum traz aquilo como profano, como errado. Não que não seja, mas será que aquilo reprovável aos seus olhos é reprovável totalmente? Será que aquilo que você faz não pode ser reprovável também? Porque aquilo que os seus olhos enxergam somente vá julgamento sobre o outro, porque o auto-julgamento é muito difícil, a autoanálise é muito difícil. É muito mais fácil eu trazer um senso geral e julgar o meu par ou julgar o próximo do que olhar para dentro e ver que eu não sou perfeito. Então, se a gente não tem uma distinção sobre o perfeito, se a gente não consegue se olhar com um senso de moralidade melhor,
Se a gente não consegue ver e vislumbrar um declínio que nós mesmos temos, a gente não pode trazer essa regra para o outro, porque quando a gente traz uma regra da moralidade, é somente nossa, não significa que seja a regra moral real. Então, voltando para esse pensamento, eis que a multidão levou a mulher adúltera, e Jesus, parado, olhou para todos e disse: aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, aquele que tiver somente o olhar sobre a mulher adúltera, dentre vós, será que ninguém também não possa ter cometido algo e só está querendo julgar porque ela foi vista, tá? E no seu particular você não está dizendo, porque é mais fácil eu julgar aquilo que está sendo muito exposto. E ela se arrependeu, Jesus fala: vá e não peques mais. Então, o senso de moralidade não é você que define. Ou quem define, né? Quem define não sou eu que defino. Eu acho que tem um parâmetro, a gente tem que olhar de forma a não relativizar as coisas, porque para você vale, mas para o outro não vale. Então, uma coisa que me trouxe esse pensamento de hoje é quem define isso e como isso pode, quem realmente detém um poder para fazer isso ou não. Porque o sensacionalismo é ótimo eu me pagar de bom moço sem ser, porque a transparência ela é visível, parece óbvio, mas é exatamente isso. Se tem transparência, o outro pode ver, mas só que o outro está tão acostumado na obscuridade que quando ele olha com a própria régua da moralidade, ele se perde. Ele não consegue entender nem verificar o lógico. Está tudo ali positivo à sua frente. Então a gente não se torna melhor. A gente tem oportunidade de ser melhor. Então, com isso, essa indagação, ou essa coisa que veio hoje, que eu quis compartilhar com vocês, e que você envie esse vídeo para alguém, que a pessoa possa refletir e pensar mais sobre o que realmente, quem define essa moralidade, ou quem define como que deve ser cada ação do ser humano. Porque não dá para eu medir com a minha régua, não dá para eu relativizar tudo. Se você está relativizando, porque aquilo que, por um ponto, está acontecendo muito isso hoje, a um ponto que mesmo que esteja correto, eu trago como se fosse errado, porque não está dentro daquilo que eu determinei que deva ser. E aí eu penso em três verdades possíveis, né? Existe a verdade que você acredita, existe a verdade que eu acredito e existe a verdade. Então fico com essa, manda para alguém que precisa ouvir isso.